outono de 1944, apeninos do norte da Itália. O primeiro grupo alemão saiu pouco depois do amanhecer. 8 homens, um cabo, um cão e a certeza de que aquela trilha de montanha já estava limpa havia semanas. A missão era simples: subir até a curva da estrada de pedra, verificar a linha telefônica e voltar antes do meio-dia. Não voltaram. Às 2 da tarde, o comandante do destacamento enviou um segundo grupo. 12 homens desta vez, mais armados, mais nervosos, com ordens de revistar cada vinha abandonada, cada curral vazio, cada capela destruída na encosta. Também não voltaram. Ao cair da noite, a névoa desceu das montanhas como se alguém a empurrasse com as mãos. Lanternas foram acesas. Os cães farejadores avançaram até a beira do desfiladeiro, pararam e se recusaram a dar mais um passo. Rosnavam baixo, sem atacar. Depois deitaram no chão frio, gemendo, com as patas enterradas na lama congelada. Nenhum soldado conseguiu fazê-los seguir. Na manhã seguinte, uma camponesa italiana encontrou, ao lado de um castanheiro torto, 16 casacos alemães dobrados com cuidado, empilhados como se estivessem num depósito. Ao lado, um pedaço de papel. 4 palavras, escritas em alemão correto, sem erro nenhum. Os próximos já estão vindo. No quartel, riram. Disseram que os brasileiros tinham enlouquecido. Que soldado vindo do calor, de praia e café, não sobreviveria uma semana naquele frio europeu. Um tenente chegou a brincar que aquilo não era guerra, era teatro. Mas ninguém riu de novo quando souberam que os cães haviam se recusado a entrar na montanha. Porque homem pode mentir. Cão, não. João Batista Ferreira nasceu longe demais da Itália para que qualquer homem sensato imaginasse vê-lo um dia entre neve, pedra e ruínas de mosteiro. Veio do interior de Minas, de uma terra seca em que o horizonte parecia maior que o mundo, e onde menino aprendia cedo a reconhecer pegada no barro, antes mesmo de aprender a assinar o nome. O pai caçava para completar a comida em casa. Não era caçador de história, desses que gostam de exagerar na varanda. Era homem calado, paciente, duro, que ensinava mais pelo silêncio do que pela palavra. João cresceu ao lado dele, entrando no mato antes do sol nascer, aprendendo a distinguir galho quebrado pelo vento de galho quebrado por bicho, aprendendo que o melhor caçador não é o que corre mais, mas o que espera melhor. Quando tinha 9 anos, já sabia onde a caça passava para beber água. Aos 12, conseguia seguir rastro quase apagado em chão duro. Aos 15, passava horas de cócora sem reclamar, olhando um trecho de trilha como se estivesse olhando nada, quando na verdade estava vendo tudo. Foi aí que o pai lhe disse uma coisa que João nunca esqueceu: mata, e bicho não falam com quem tem pressa. Naquele tempo, ele não imaginava que um dia trocaria a poeira quente do Brasil pela névoa gelada das montanhas italianas. Mas a lição ficou dentro dele, como ficam as coisas que entram cedo demais no corpo para um homem arrancar depois. Era baixo, forte, de ombros secos, mãos de trabalhador e olhos escuros que pareciam sempre medir distância. Falava pouco, não por timidez, nem por falta de coragem. Falava pouco porque preferia escutar. Na roça, isso fazia dele um rapaz estranho para alguns e confiável para outros. Sabia consertar cerca, abrir caminho, esperar chuva, encontrar animal perdido, passar por lugar fechado sem deixar sinal. Quando a guerra chegou à sua vida, chegou como chegam as notícias grandes aos lugares pequenos. Primeiro como rumor, depois como papel timbrado, por fim como ordem. A convocação veio seca. Ele leu devagar, dobrou o papel, guardou no bolso e foi tratar dos afazeres do dia antes de contar em casa. A mãe chorou. A esposa ficou em silêncio por um tempo longo demais. João disse apenas que voltaria. Não disse quando, não disse como. Homem do campo não promete o que não depende dele. Mas naquela noite prometeu mesmo assim. Talvez porque ainda não entendesse o tamanho da distância entre a própria casa e a Europa. Talvez porque, se não dissesse aquilo, não conseguiria sair. No quartel, os oficiais perceberam depressa que ele não era só mais um entre tantos homens arrancados da vida civil. Nos exercícios de marcha, era comum. No tiro, suficiente. Na disciplina,
impecável. Mas no mato, na observação, no deslocamento silencioso, havia nele alguma coisa diferente. Enquanto outros aprendiam técnica, João parecia apenas reconhecer um idioma antigo que já conhecia. Sabia se deitar no chão sem fazer barulho, sabia esperar sem se mexer, sabia olhar para um terreno e entender por onde alguém pisaria sem pensar. Um sargento comentou certa vez que aquele mineiro andava como sombra de cerca ao entardecer. Estava ali, mas ninguém via a hora em que chegava. Quando seguiu com os brasileiros para a Itália, descobriu um mundo que não parecia feito para homem nenhum do interior do Brasil. O frio cortava como lâmina, a umidade entrava pelos ossos, as pedras das montanhas devolviam o som de um jeito estranho. As casas destruídas tinham janelas vazias como olhos mortos. O cheiro também era outro. Fumaça, neve, mofo, pólvora, vinho derramado em adega arrombada, igreja partida ao meio. Muitos dos homens estranharam tudo aquilo. João também estranhou, mas estranhou em silêncio. Observava, aprendia. Via como a neblina descia pelos vales, como o som caminhava pelas encostas, como a lama prendia a bota, como trilha de cabra podia servir de caminho para soldado. O que mais surpreendeu seus companheiros não foi ele suportar a montanha. Foi ele começar a entendê-la. Em poucas semanas, João já sabia onde o eco enganava, onde a pedra solta denunciava passo, onde a geada endurecia o chão e onde o barro continuava vivo por baixo da crosta fria. Era outro mundo, mas a lógica era a mesma. Toda terra guarda passagem, todo homem repete caminho quando acha que está seguro. Todo soldado, por melhor treinado que seja, se acostuma. E quem se acostuma, começa a morrer sem perceber. Foi durante uma ação mal sucedida, numa madrugada ruim, que o destino dele se separou do resto. Houve tiro, morteiro, grito em duas línguas e uma retirada quebrada pela encosta. No escuro, cada grupo acreditou que o outro ainda estava logo adiante. Quando amanheceu, João estava sozinho. Tinha pouca munição, quase nenhuma comida e um mapa molhado que não ajudava mais ninguém. Poderia ter tentado descer às cegas e se entregado ao acaso. Poderia ter corrido até morrer de cansaço. Poderia ter se escondido e esperado o fim. Não fez nada disso. Fez o que aprendera desde menino. Parou, escutou, olhou em volta, sentiu o vento, tocou a terra, procurou sinal de água, de passagem, de abrigo e de presença humana. Não pensou como um soldado perdido, pensou como um caçador em território novo. Isso salvou sua vida. Durante dias, andou pelas montanhas como se estivesse costurando pedaços de um mapa invisível. Dormiu em abrigo de pedra, em curral abandonado, em porão frio de casa vazia. Comeu pouco, falou com ninguém. Cruzou campos devastados, vinhedos mortos, caminhos de mula e trilhas que subiam até capelas em ruínas. Aprendeu a evitar estrada larga, a contornar fumaça, a distinguir ruído de patrulha de ruído de camponês. E pouco a pouco, foi fazendo daquelas montanhas estrangeiras uma espécie de mata nova. Quando finalmente encontrou gente de verdade, não encontrou brasileiros. Encontrou italianos, partigiani, homens mal armados, desconfiados, cansados, com cara de quem já vira demais. Um deles apontou a arma primeiro, outro fez uma pergunta rápida num idioma que João não entendia. Ele respondeu em português, depois em palavras soltas de espanhol mal lembrado, e no fim, bastou o tom de voz para que percebessem que não era alemão. Levaram-no para um abrigo improvisado entre pedra e madeira. Deram-lhe sopa rala, pão duro e silêncio. João aceitou tudo sem fazer pergunta. Os italianos logo entenderam que aquele brasileiro não era como os outros soldados que às vezes cruzavam seu caminho. Ele não perguntava muito, não se queixava, não contava vantagem, não tentava parecer herói. Passava tempo demais olhando a encosta, a estrada, as curvas, as ruínas, como se estivesse lendo alguma coisa ali. Quando lhe explicaram que os alemães dependiam daquela passagem estreita entre as montanhas para mover homens, munição e comida, João olhou para o traçado por alguns segundos e teve a mesma impressão que tivera em menino, diante de uma trilha de caça na seca.
tudo voltava sempre ao mesmo ponto. Foi então que um dos partigiani perguntou seu nome direito, para anotar num pedaço de papel. João demorou um pouco antes de responder, como se o nome naquele momento importasse menos do que a função. Depois disse com calma: João Batista Ferreira. O italiano repetiu errado. João não corrigiu. Já estava pensando em outra coisa. Pensava no vento da montanha, no nevoeiro da manhã, no som de bota em estrada de pedra. Pensava que os alemães conheciam a guerra deles, mas talvez ainda não conhecessem a paciência de um homem vindo de muito longe, de um país que eles mal sabiam apontar no mapa. Nas primeiras 3 semanas, João não atacou ninguém. Se alguém olhasse de longe, pensaria que ele tinha desaparecido nas montanhas como tantos outros homens desapareciam na guerra. Não desapareceu. Estava trabalhando. Só que o trabalho dele não parecia trabalho para quem conhecia apenas fuzil, explosão e ordem gritada. João observava a estrada estreita que cortava a encosta como um risco cinzento entre pedra, névoa e vinhedos mortos. Observava os horários dos comboios. Observava o ponto exato em que os alemães afrouxavam o passo na subida mais longa. Observava qual soldado fumava quando pensava que ninguém via. Qual ajustava a correia da arma sempre no mesmo lugar. Qual virava a cabeça para o vale ao ouvir sino distante. Qual tinha medo de andar na frente quando a neblina engrossava. Aos olhos de qualquer outro, aquilo seria perda de tempo. Para João, era o começo de tudo. Ele não fazia anotações. Não precisava. Guardava o terreno no corpo, como tinha aprendido menino. Sabia, ao fim de poucos dias, em que trecho a sola da bota escorregava na pedra úmida. Sabia onde a água escorria por baixo da terra e deixava o piso oco. Sabia onde um homem podia ficar deitado sem ser visto, mesmo com a manhã limpando a serra. Sabia onde o eco devolvia o som mais longe do que devia, e onde o nevoeiro engolia qualquer ruído antes que ele chegasse ao próximo morro. Durante o dia, às vezes parecia um pedaço da própria montanha. Ficava imóvel entre arbustos secos, atrás de um muro desabado, dentro de um vinhedo queimado pela estação, vendo passar patrulhas alemãs a poucos metros. Não respirava fundo, não coçava o rosto, não mexia o joelho. O frio entrava nas mãos, mordia a nuca, endurecia os pés, mas ele continuava parado. Aprendera muito cedo que o corpo obedece quando entende que reclamar não muda nada. À noite, começava a segunda parte do trabalho. Não era ainda a hora de matar, era a hora de ensinar. Numa madrugada, ele desceu até um trecho onde a estrada fazia curva entre 2 paredes de pedra antiga. Esperou a troca de guarda terminar. Esperou a conversa morrer. Esperou o silêncio voltar a parecer natural. Então atravessou rastejando um pomar arruinado, alcançou a base de um poste e cortou a linha telefônica com calma, sem pressa, como quem corta barbante em curral. Não deixou pegada limpa, não deixou o resto de fio pendendo onde o olho pudesse notar logo. Deixou apenas a interrupção. De manhã, quando tentaram usar a linha, ela estava morta. Os alemães procuraram defeito no cabo por quase 3 horas. Não encontraram nada. Ao meio-dia, a linha voltou a falhar em outro ponto, mais acima. Parecia defeito do tempo, da umidade, da montanha. Não era. Era João, já longe, escondido, vendo homens armados perderem a confiança em coisas simples. Noutra noite, aproximou-se de um abrigo de munição improvisado atrás de uma casa sem telhado. Não tocou nas caixas, não roubou nada, não explodiu nada. Apenas deslocou 2 delas alguns centímetros e deixou uma terceira invertida, de forma quase imperceptível. De manhã, os próprios alemães perceberam que alguém tinha estado ali. Nada faltava, nada estava quebrado. Mas alguém tinha entrado, mexido, ido embora. Isso era pior. Um roubo tem explicação, um aviso não. A partir daí, ele começou a trabalhar sobre a imaginação deles. Num trecho da trilha que levava a um posto avançado, colocou sobre uma pedra chata um pequeno ramo seco, atravessado de um jeito que não podia ter caído ali por acaso. Não era símbolo militar, não era código conhecido, não significava nada para os alemães. Justamente por isso significava demais. 2 soldados viram o ramo, pararam, chamaram um sargento,
Discutiram por 5 minutos diante de um graveto. Ninguém ousou chutá-lo logo de início. João observava de longe, deitado entre duas pedras, e quase podia ver o medo nascer. O medo nunca começa grande, começa ridículo. Um homem armado, de capacete e metralhadora, parado diante de um ramo seco, porque já não tem certeza de onde termina a estrada, e começa a vontade do inimigo. Em outra madrugada, aproximou-se dos caminhões estacionados perto de uma adega destruída. Havia sentinela, havia ordem, havia rotina. João esperou o homem virar o corpo para esquentar as mãos no próprio sopro, e nesse instante curto, entrou por baixo do veículo como bicho entrando em cerca. Levava um punhado de terra úmida misturada com areia fina que recolhera no leito de um riacho. Não fez muito. Nunca fazia muito. Fez o suficiente. Repetiu o mesmo em mais 2 caminhões ao longo de 4 noites. Na semana seguinte, 3 motores travaram em momentos diferentes da subida. Os mecânicos praguejaram. Os oficiais suspeitaram de sabotagem. Revistaram os homens, gritaram, ameaçaram, trocaram a guarda. Mas a pergunta importante ficou sem resposta. Se foi sabotagem, quem conseguiu chegar tão perto sem ser visto? João queria exatamente essa pergunta. Não bastava atrasar o inimigo. Era preciso cansá-lo por dentro. Com o tempo, as patrulhas passaram a andar mais devagar. Os homens olhavam mais para o chão do que para a frente. Conversavam menos. Paravam sem necessidade para escutar coisas que talvez nem existissem. O comandante do destacamento ainda fingia desprezo. Ainda dizia que eram truques de partigiani esfomeados. Ainda sustentavam um resto de arrogância profissional. Mas já mudaram uma coisa. Começaram a mandar grupos maiores para tarefas pequenas. E isso, para João, era sinal de que o trabalho estava funcionando. Os italianos que o abrigavam percebiam pouco do que ele fazia. João saía ao escurecer e voltava antes da manhã, às vezes com barro até os joelhos, às vezes com um botão alemão no bolso, às vezes sem nada. Quando perguntavam, respondia curto: estão aprendendo. Os partigiani não entendiam de imediato. Depois começaram a entender, porque o resultado aparecia no rosto dos alemães. Um soldado antes altivo, agora virava a cabeça a cada ruído. Um cabo que ria alto diante dos camponeses já não andava sozinho, nem para urinar atrás do muro. Um rádio-operador dormiu armado dentro do próprio casaco. Um sentinela pediu para trocar de posto, alegando febre, mas não tinha febre nenhuma. Tinha outra coisa. Tinha a sensação crescente de que havia alguém nas montanhas, vendo tudo, prevendo tudo, chegando antes de todos. João ainda não havia atirado uma vez sequer. Essa era a parte mais difícil para eles entenderem. Soldado sabe responder a tiro. Soldado entende explosão, emboscada, ataque de frente, retirada, sangue. Mas silêncio é outra guerra. Silêncio não aponta direção. Silêncio não mostra quantos homens vêm vindo. Silêncio não permite dizer se há um inimigo, 3 ou 20. No silêncio, a cabeça completa o resto sozinha. E a cabeça quase sempre é mais cruel que a realidade. Foi então que João resolveu dar um passo a mais. Numa noite de vento fraco, aproximou-se de uma guarita isolada acima da estrada, um abrigo de madeira com telhado baixo e uma lamparina fraca dentro. Havia um único soldado ali. João não entrou, não atacou, não tocou no homem. Ficou deitado no escuro, a uns 15 metros, olhando a lamparina, esperando o momento certo. Quando o soldado baixou a cabeça por um segundo, vencido pelo cansaço, João lançou uma pedra pequena para o lado oposto da guarita. O estalo seco na encosta fez o homem se erguer como se tivesse levado choque. Saiu apontando a arma para o nada. Não viu ninguém. Voltou para dentro. 10 minutos depois, outra pedra, agora atrás. O homem tornou a sair, mais rápido. Na terceira vez, já não saiu bravo. Saiu assustado. João foi embora sem deixar sinal. Na noite seguinte, repetiu o jogo em outro ponto, e depois em outro. Em menos de uma semana, 2 postos diferentes relataram movimento invisível ao redor da linha de vigilância. Nada visto, nada capturado, nada confirmado, mas tudo sentido. Os oficiais passaram a usar palavras que antes não usavam.
interferência, infiltração, observação próxima, possível reconhecimento inimigo. Depois vieram outras, menos técnicas e mais humanas. Inquietação, desgaste, nervosismo. Um médico militar anotou em relatório que alguns homens estavam demonstrando sinais de fadiga excessiva em ambiente montanhoso hostil. Era uma forma elegante de não escrever medo. João continuava observando. Agora já sabia não só por onde os alemães passavam, mas por onde o medo deles passava também. Sabia em qual curva ele começava, em qual ruína ele crescia, em qual subida ele apertava a garganta, em qual trecho de neblina ele fazia um homem olhar para trás sem motivo. Estudara rastros a vida inteira. Agora estudava outra coisa. Estudava a maneira como o terror aprende a andar dentro de alguém. E, quando teve certeza de que aquela estrada já não pertencia inteiramente aos alemães, entendeu que o tempo da observação estava acabando. As montanhas já tinham começado a trabalhar por ele. Na quarta semana, os alemães já não subiam a estrada como antes. Ainda marchavam em formação. Ainda carregavam as armas da mesma maneira. Ainda obedeciam às ordens gritadas do pátio para fora, com a rigidez que parecia sobreviver a tudo. Mas a mudança estava lá, visível para quem soubesse olhar. João soube. O passo estava mais curto, o olhar mais baixo, as pausas mais frequentes. A mão que antes ficava solta, agora tocava a correia da arma sem necessidade. Ninguém dizia a palavra, mas a palavra já estava entre eles. Medo. Não o medo aberto da artilharia ou do ataque frontal. Não o medo que explode e obriga o corpo a correr ou atirar. Era um medo mais lento, mais fundo, mais difícil de arrancar. Um medo que entrava pelos hábitos, que se sentava com o homem na hora do café, que caminhava ao lado dele na subida, que respirava junto quando a neblina engrossava e o vale desaparecia. Era o tipo de medo que não vem quando se vê o inimigo. Vem quando não se vê. João percebeu isso numa manhã de céu branco, quase sem vento, quando uma patrulha de 6 homens parou por quase 2 minutos diante de um muro caído no alto da encosta. Não havia nada ali, nenhum disparo, nenhum corpo, nenhuma armadilha. Só uma marca na pedra, um risco curto, escuro, feito com carvão. Poderia ser resto de lenha esfregada por camponês, poderia ser brincadeira de criança, poderia ser coisa nenhuma. Mas os alemães pararam. O sargento tocou a marca com a ponta da luva, olhou em volta, chamou outro soldado. Os dois discutiram em voz baixa. Depois seguiram adiante, mais devagar do que antes. João tinha feito aquele risco na noite anterior, não porque significasse algo, mas porque o homem assustado não precisa de significado. Precisa só da possibilidade de que exista um. A partir desse dia, os sinais começaram a aparecer com mais frequência. Nunca muitos, nunca exagerados. João conhecia o valor da medida. Um galho fincado no chão onde ninguém o tinha deixado. Uma pedra vertical sobre outra, pequena demais para ser acaso. Um pedaço de corda pendendo de uma figueira morta sem função aparente. Pegadas que surgiam num trecho de barro e desapareciam cedo demais. Um botão de uniforme alemão sobre o degrau de uma capela destruída. Um copo de estanho mudado de lugar, dentro de uma cozinha abandonada que servia de apoio temporário ao destacamento. Nada grande, nada heróico, nada que pudesse ser apresentado num relatório sem parecer ridículo. Justamente por isso funcionava. No quartel, os oficiais começavam a perder o tom de superioridade quando liam os informes. A linguagem ainda era militar, ainda seca, ainda coberta pela formalidade que tenta pôr ordem em tudo, mas alguma coisa vazava por baixo. Expressões como atividade hostil não identificada, presença provável de observador inimigo, indícios de infiltração, apareciam mais de uma vez. Um capitão riscou de próprio punho a palavra boatos num relatório e escreveu por cima efeito psicológico crescente. Era a primeira vez que alguém usava 2 palavras honestas para explicar o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era simples. As montanhas tinham deixado de ser paisagem, tinham virado vontade. Os italianos das aldeias perceberam isso antes de qualquer oficial alemão. Camponês conhece o jeito de um lugar mudar de humor.
Houve quem dissesse que as encostas já não devolviam o eco do mesmo jeito. Houve quem jurasse que, à noite, se ouviam passos onde não havia ninguém. Uma velha de lenço preto deixou pão e queijo na soleira de uma casa em ruínas, depois de encontrar, pela segunda vez, um cascalho arrumado em cruz no peitoril da janela. Na manhã seguinte, o pão havia sumido, o queijo também, e no lugar havia um pedaço de madeira marcado com 2 linhas fundas feitas à faca. A velha beijou os dedos, tocou o peito e disse para a nora que havia um brasileiro nas montanhas. Não disse soldado, não disse homem, disse brasileiro, como se isso por si só já nomeasse outra espécie de presença. A história correu rápido entre os italianos, primeiro em sussurro, depois em conversa curta de cozinha, depois naquelas certezas sem prova que nascem em tempo de guerra e ainda assim parecem mais sólidas que documento. Diziam que era um homem vindo do outro lado do oceano. Diziam que andava sem fazer barulho. Diziam que sabia passar entre os alemães dormindo e sair com o que quisesse. Diziam que não matava sempre. Às vezes só deixava um sinal, e isso bastava. Os partigiani ouviram essas histórias e não corrigiram nada. Ao contrário, deixaram que crescessem. Em guerra, lenda bem colocada vale quase tanto quanto munição. João não se preocupava em alimentar a lenda de propósito. Fazia apenas o necessário, mas entendia o poder dela. Entendia desde menino, quando o pai contava que certo bicho não precisava atacar o curral todas as noites. Bastava aparecer 2 ou 3 vezes, e o medo terminava o serviço sozinho. O rebanho se agitava, os homens dormiam mal, qualquer ruído virava ameaça. O predador de verdade, muitas vezes, já estava longe quando o pavor ainda trabalhava no escuro. Numa noite de nevoeiro grosso, João se aproximou de um posto avançado erguido entre 2 casas bombardeadas. Havia 3 homens ali e um fogareiro baixo, coberto com cuidado para não denunciar luz demais. João ficou imóvel atrás de uma parede quebrada, ouvindo. Um dos soldados falava alto demais, como quem tenta provar coragem para os outros. Outro mal respondia. O terceiro olhava o escuro entre as ruínas sem piscar muito. João sabia reconhecer esse tipo. Não era o mais valente. Era o que já tinha entendido alguma coisa e ainda não sabia explicar aos outros. Esperou o momento em que a conversa caiu. Depois, empurrou com o pé uma telha solta do outro lado da rua. O barulho foi curto, seco, perfeitamente comum. Mas os 3 se levantaram ao mesmo tempo. Um chutou o fogareiro, outro apontou a arma para uma janela vazia. O terceiro perguntou qualquer coisa numa voz que falhou no meio. Não viram ninguém. Ficaram olhando nada por tempo demais. João saiu como tinha chegado, em silêncio. No dia seguinte, o mesmo posto recebeu reforço. 2 dias depois, perdeu o reforço, porque os homens de outro setor também tinham pedido aumento de guarda. A montanha começava a exigir mais soldados do que o destacamento podia dar. Era isso que João queria. Não uma vitória de uma vez, não um golpe bonito. Desgaste, distribuição errada de força, nervo gasto sem sangue. Quando um comandante precisa pôr homens demais em tarefas pequenas, a estrada inteira começa a enfraquecer. O que falta num ponto, sobra em preocupação no outro. Foi assim que o medo deles deixou de ser individual. Já não estava só no rosto de um sentinela ou no silêncio de uma patrulha. Estava no sistema. Houve um episódio que os partigiani repetiram depois por meses. Um mensageiro alemão subia a cavalo por um trecho estreito, levando ordens para um posto mais alto. Era começo de tarde, o céu limpo, nada de neblina, nada de chuva, nada que justificasse nervosismo. No meio da subida, o cavalo empacou. Não avançou mais. O homem bateu com a bota, puxou a rédea, xingou, tentou obrigá-lo a seguir. O animal tremia e bufava olhando para um pedaço de estrada vazia entre 2 amendoeiras secas. Não havia nada ali. Nada que olhos comuns vissem. O mensageiro desmontou, andou até o ponto e encontrou, no centro exato do caminho, uma pequena medalha religiosa italiana posta sobre a pedra, limpa, sem barro, como se tivesse sido depositada ali um segundo antes. Ele apanhou a medalha, olhou em volta e voltou para o cavalo. O animal ainda assim não passou.
Tiveram de contornar por um vinhedo baixo e perder quase 1 hora. Mais tarde, no quartel, alguém perguntou quem deixara a medalha ali. Ninguém soube responder. João nunca contou a ninguém que tinha sido ele. Encontrara a medalha dias antes entre escombros de uma capela. Guardara no bolso sem saber por quê. Naquela tarde, ao notar a aproximação do cavalo, entendera de repente para que servia. Não era pela medalha, era pela interrupção, pela quebra de confiança, pela certeza de que, se até um caminho aberto e seco podia esconder intenção inimiga, então caminho nenhum era mais neutro. Os relatórios alemães começaram a mudar de tom. Antes, falavam de sabotagem, depois, de infiltração. Agora começavam a mencionar perturbação da tropa, necessidade de rotação, sentinelas exaustos, dificuldade de manter disciplina em operações noturnas. Um médico avaliou 2 soldados com tremor nas mãos e insônia severa. Outro recomendou afastamento de um cabo que jurava ter visto uma figura parada numa crista ao luar. Não havia prova nenhuma. O oficial superior registrou fadiga visual decorrente de tensão operacional. Mas o cabo insistiu. Disse que a figura estava parada, olhando. Não corria, não se escondia, só olhava. Ninguém acreditou nele por inteiro. O problema é que também ninguém conseguiu rir. João percebeu que as montanhas já não precisavam dele em todos os detalhes. Certas coisas agora aconteciam sozinhas. Um ruído qualquer bastava para travar uma coluna por alguns segundos. Um portão mal fechado numa fazenda abandonada provocava a revista completa. Uma janela batendo ao vento fazia 2 homens apontarem armas para a casa vazia. Era como se pedra, galho, neblina e ruína tivessem aprendido a linguagem do medo e começado a usá-la sem ajuda. Foi nessa fase que o comandante alemão, aquele mesmo que no começo ainda falava em teatro, ordenou que nenhuma patrulha saísse com menos de 6 homens, mesmo para percursos curtos. Também proibiu deslocamentos isolados após o escurecer. Exigiu confirmação dobrada de senha na troca de posto. Mandou revistar depósitos, celeiros, igrejas, cisternas, porões e currais. Quanto mais mandava, mais mostrava que já não confiava em nada. Nem no terreno, nem nos homens, nem na própria rotina. João soube que estava chegando perto do ponto certo quando encontrou, numa parede interna do quartel de apoio, uma frase rabiscada em alemão com carvão por mão anônima. Não entendia a língua inteira, mas reconheceu o sentido quando um partigiano lhe traduziu depois. Dizia algo como, ele vê antes. João ouviu a tradução sem mudar a expressão. Era isso. Não precisavam ainda saber quem ele era, nem quantos eram, nem de onde tinha vindo. Bastava que acreditassem numa coisa. Quem estava nas montanhas via primeiro. E quem vê primeiro, escolhe a hora. Escolhe o lugar. Escolhe se mata, se poupa, ou se apenas deixa um sinal para ser encontrado de manhã. As montanhas, naquele ponto, já falavam. Não com voz de homem, nem com eco, nem com milagre. Falavam com atraso na marcha, com dedo trêmulo na correia da arma, com noite mal dormida, com rumor de aldeia, com ordem repetida 2 vezes, com patrulha grande demais para tarefa pequena. Falavam no idioma mais antigo que existe entre caçador e caça. João escutou essa voz crescer por alguns dias mais e esperou. Ele sabia que logo precisaria ir além dos sinais. Sabia que medo sem ferida acaba se acostumando a si mesmo, e homem nenhum permanece apavorado para sempre, com a mesma sombra, se ela nunca toca sua pele. Mas ainda não. Ainda era cedo. Por enquanto, bastava deixar que as montanhas continuassem falando por ele. No início de fevereiro de 1945, os alemães finalmente admitiram, ainda que sem dizer isso em voz alta, que não estavam lidando com um simples grupo perdido de partigiani, nem com sabotadores ocasionais protegidos pela neblina. Havia método demais naquilo. Havia regularidade onde deveria haver acaso. Havia paciência demais para ser improviso. Os relatórios já não cabiam mais na linguagem comum dos quartéis, e o comandante do setor, depois de 2 noites sem dormir e de 3 patrulhas voltando sem metade da coragem com que haviam saído, mandou pedir homens especiais. Eles vieram 3 dias depois. Não chegaram como chegam tropas comuns,
fazendo barulho, pedindo espaço, querendo mostrar força. Vieram em silêncio, em 2 caminhões fechados, ainda antes do amanhecer. O primeiro soldado a descer era alto, seco, de rosto estreito, sem a pressa típica dos oficiais que gostam de ser vistos. Tinha olhos pálidos e a expressão de quem preferia floresta a quartel. Chamava-se Hauptsturmführer Karl Ritter. Antes da guerra, diziam, havia sido caçador profissional e guia alpino na Baviera. Não um burocrata de uniforme, um homem de trilha, neve, pedra e rastro. Com ele vieram outros 8. 2 eram atiradores escolhidos a dedo. Um tinha fama de seguir pegada em gelo velho, outro de escutar o que os demais não escutavam. Eram homens selecionados não pela bravata, mas pelo tipo de atenção que só existe em quem passou a vida perseguindo o que não quer ser encontrado. Quando soube quem chegara, o comandante alemão do destacamento experimentou, pela primeira vez em semanas, uma forma cansada de alívio. Se alguém podia encontrar o brasileiro, seriam homens assim. Não soldados comuns, já vencidos pelo hábito do medo, mas caçadores de verdade. Homens que conheciam floresta, sombra, espera, emboscada e paciência. João observou a chegada deles de longe, entre oliveiras secas no alto da encosta. Não sabia os nomes, não sabia a origem, não precisava saber. Bastou-lhe ver como andavam, nenhum gesto sobrando, nenhum olhar jogado fora. Eles não conversavam enquanto desciam dos veículos, não apontavam para qualquer coisa como soldados inseguros. Olhavam uma vez e guardavam o terreno dentro de si. João entendeu imediatamente que o jogo tinha mudado. Até ali, caçara homens treinados para marchar, ocupar, reagir. Agora viriam homens treinados para procurar. Foi nesse momento que ele sorriu pela primeira vez em muitos dias. Não por arrogância, por reconhecimento. Lá embaixo, Ritter recebeu os relatórios e leu todos sem interromper. Não zombou. Não comentou os casos mais estranhos. Não desdenhou dos sinais na estrada, nem dos motores travados, nem dos postos que juravam ouvir passos. Fez só perguntas curtas. Onde? Quando? Com quantos homens? Em que direção vinha o vento? A neblina subia do vale ou descia da crista? Os cães recusaram em que ponto? A partir de qual curva o medo começava a alterar a marcha da patrulha? Os oficiais do setor responderam como puderam. Ao fim, Ritter pediu que se calassem e abriu um mapa sobre a mesa. Ficou olhando por muito tempo. Depois disse, num tom que não buscava impressionar ninguém, que o homem nas montanhas não era um fantasma e não era um grupo grande. Era um só, ou no máximo 2, e pensava como caçador. Não atacava por oportunidade. Preparava terreno. Levava o inimigo para dentro de uma ideia antes de levá-lo para dentro da armadilha. Por isso parecia estar em toda parte. Não porque fosse muitos, mas porque chegava antes. Ninguém gostou de ouvir aquilo. Havia um certo conforto em imaginar uma força ampla, quase sobrenatural. Explicava melhor o fracasso. Um homem só era mais difícil de aceitar. Ritter subiu para a montanha ainda naquela tarde com 4 dos seus. Não buscou contato imediato. Fez o que João vinha fazendo havia semanas. Observou. Examinou a estrada. Tocou as pedras, a terra dura, as raízes expostas. Abaixou-se diante de um trecho onde uma patrulha havia parado dias antes por causa de um sinal sem sentido. Encontrou um ramo quebrado de propósito, envelhecido pelo tempo e pela umidade. Achou também um lugar de observação excelente atrás de um muro arruinado, de onde se via a subida toda sem ser visto da estrada. Mais adiante, encontrou um trecho de barro onde velhas pegadas já não diziam nada aos comuns, mas ainda guardavam para ele uma lembrança de peso, direção e cautela. Ao voltar, disse aos outros que o brasileiro conhecia a montanha como se tivesse nascido ali. Isso inquietou mais do que qualquer relatório anterior, porque, se até um caçador alemão experiente dizia aquilo, então o medo deixava de ser histeria de tropa cansada e passava a ter fundamento técnico. João acompanhou os movimentos deles durante 2 dias. Não tentou surpreendê-los. Não deixou sinais inúteis. Não perturbou postos secundários. Guardou energia. Sabia que com aquele tipo de adversário, exagero era erro.
Caçador experiente percebe quando o terreno fala alto demais. Era preciso outro ritmo. Os homens de Ritter começaram a trabalhar em círculos cada vez menores. Marcaram pontos prováveis de observação. Estudaram as linhas por onde um infiltrado poderia cortar a encosta sem cruzar o céu aberto. Examinaram celeiros, porões, capelas, terraços de vinhedo, canais de drenagem, ruínas de mosteiro. Descobriram 2 lugares onde João havia se abrigado semanas antes. Encontraram restos de presença, um fio gasto de tecido, uma cinza antiga enterrada direito, uma cavidade seca entre pedras que servira de descanso. Não era muito, mas, para homens como eles, era o suficiente para provar que havia ali uma inteligência concreta, disciplinada, metódica. Na terceira noite, Ritter armou sua primeira espera. Escolheu um trecho acima de uma ponte estreita, onde a trilha de serviço saía da estrada principal e subia para uma posição de rádio. Era um lugar lógico para observação, e justamente por isso perigoso. Pôs 2 homens em flanco, um atrás de um muro baixo, outro num pomar morto. Ele mesmo ficou entre pedras, com visão para o vazio e para a saída. Fizeram tudo direito. Aproximação silenciosa, cobertura mútua, campo de tiro cruzado, vento favorável. Não havia falha visível. João descobriu a espera em menos de 20 minutos. Não porque viu os homens logo de início. Viu o terreno. Viu o silêncio errado. Toda montanha tem um jeito de respirar. Há ruídos pequenos que precisam estar lá para que o conjunto pareça natural. Pedra soltando umidade. Folha seca arrastada. Uma ave noturna mudando de ponto. O farfalhar quase invisível de um ramo tocado por ar frio. Quando muita atenção humana se concentra num lugar, algo se cala. Foi isso que João percebeu. Não uma presença, uma ausência. Contornou por cima, usando uma linha de pedra quebrada que o escondia do horizonte, e ficou vendo a emboscada sem entrar nela. Esperou pacientemente até a madrugada engrossar o cansaço dos homens escondidos. Então soltou, com a ponta do pé, um pequeno grupo de cascalhos no lado oposto da posição. O ruído desceu seco pela encosta. Um dos homens de Ritter moveu a arma. Outro virou a cabeça cedo demais. Ritter, mais controlado, não se precipitou. Mas já sabia. O brasileiro os tinha percebido. Mesmo assim, manteve a posição até amanhecer. Ao nascer do dia, encontraram cravado numa rachadura da pedra, a menos de 15 metros do posto de Ritter, um pequeno pedaço de madeira lascado com a ponta de faca. Nada escrito, nenhum símbolo, só um objeto simples, colocado ali durante a própria vigília, sem que nenhum deles tivesse visto. Foi a primeira vez que um dos homens especiais ficou pálido de verdade. Ritter não comentou diante dos outros. Guardou a lasca no bolso e desceu. Naquela noite, mudou o método. Passou a usar busca móvel, não espera fixa. Se o brasileiro detectava quietude excessiva, então seria preciso cansá-lo em deslocamento. Subiram em dupla, abriram setores, fecharam passagens, montaram falsas rotas de patrulha para ver se ele reagiria. Por 2 noites, nada aconteceu. Na terceira, aconteceu demais. Um dos homens de Ritter, chamado Weber, seguia pela borda alta de um vinhedo em terraço, quando sentiu o chão ceder sob o pé direito. Não caiu inteiro porque se jogou para trás no reflexo. A terra afundou num buraco estreito coberto com galhos finos, tela velha de arame e uma camada perfeita de folhas úmidas. Não era uma cova para matar. Era uma cova para quebrar perna, desequilibrar, separar, fazer barulho, expor. Weber escapou por pouco, mas, no susto, disparou involuntariamente para o alto. O tiro ecoou no vale, bateu em 2 encostas e voltou como se viesse de 3 direções diferentes. Em menos de 10 segundos, os outros homens da equipe já miravam para pontos distintos, sem saber onde estava a ameaça real. Não houve segundo ataque. Não houve disparo inimigo. Não houve figura correndo. Só o buraco, o tiro acidental e a certeza humilhante de que o brasileiro decidira exatamente o quanto queria machucá-los. Na manhã seguinte, Ritter examinou a armadilha em silêncio. Tocou a cobertura rompida, viu a escolha do terreno, mediu a profundidade, a inclinação, o ângulo de aproximação. Depois se endireitou,
e disse aos seus homens que estavam enfrentando alguém que não construía armadilhas para destruir corpos apenas, mas para organizar reações. A cova não fora feita para um soldado qualquer. Fora feita para o grupo, para o pânico do grupo, para o som do grupo, para obrigar homens treinados a revelar posição, nervo e padrão de resposta. Um dos atiradores escolheu esse momento para perguntar, com voz contida demais, há quanto tempo o brasileiro vinha fazendo aquilo? Ritter respondeu, tempo suficiente. A partir dali, a caça começou a adoecer. Não a montanha, os homens. Dormiam pouco, sonhavam leve, acordavam antes do toque, certos de ter ouvido coisa nenhuma do lado de fora. Um deles passou a conferir a própria correia do capacete a cada 10 minutos. Outro pediu para não ficar sozinho nem por trajetos curtos entre o celeiro e o posto de rádio. Weber, que escapara do buraco, ria alto demais durante o dia e não ria nada à noite. 2 vezes foi visto olhando para trás sem motivo, enquanto comia. Ritter percebia tudo. Nada disso o fazia perder a cabeça, mas lhe roubava uma coisa muito valiosa: margem. Caçador trabalha com margem. Margem de erro, de fôlego, de paciência, de percepção. Quando os homens começam a gastar energia antes da hora, a caça passa a conduzir a perseguição. João sabia disso, e agora começou a apertar um pouco mais. Numa madrugada seca, Ritter e 2 homens subiram por um corredor de pedra que levava a uma velha construção rural meio caída. Havia ali um terraço natural, de onde se podia dominar boa parte da estrada. Chegaram com cuidado, repartindo ângulos, atentos ao chão. Tudo limpo, nada estranho. Entraram. O interior estava vazio, exceto por feno velho, um barril rachado e marcas antigas de presença camponesa. Ritter deu mais 3 passos e parou. No centro do piso de terra, sobre um quadrado limpo como se alguém tivesse varrido com a mão, havia um único cartucho alemão, intacto, posto em pé. Nenhum dos 3 tocou nele de imediato. Não porque pensassem em explosivo, mas porque compreenderam a mensagem antes de formular qualquer frase. O brasileiro estivera ali depois da última vistoria, soubera que eles voltariam e deixara algo do próprio mundo deles no meio da sala, como quem diz: eu conheço teu passo, tua pressa, tua linguagem. Ritter fez os homens saírem sem recolher o cartucho. Quando já estavam a céu aberto, ouviu-se, vindo de algum ponto alto demais para a resposta rápida, o som curto de uma pedra batendo noutra. Só isso. Nenhum tiro. Nenhum vulto. Weber levantou a arma. Ritter ordenou que abaixasse. Sabia que atirar seria admitir que o ritmo agora pertencia ao outro. Na descida, pela primeira vez, um dos caçadores alemães perguntou se talvez não fosse melhor incendiar aquela parte da encosta inteira. Não como operação de limpeza, mas como gesto de força. Ritter respondeu que fogo mal lançado em montanha vira dono de si mesmo, e que, além disso, incendiar terreno por não conseguir ler terreno era a forma mais cara de confessar derrota. Mesmo assim, ao voltar ao quartel, encontrou um comando diferente à sua espera. Queriam resultado rápido, queriam corpo, prova, fim. Não compreendiam que esse tipo de perseguição não cedia a calendário. Ritter leu as ordens, dobrou o papel e saiu sem discutir. Lá fora, olhou as cristas frias, a neblina baixa e o desenho torto dos vinhedos mortos. Pensou, sem dizer a ninguém, que o brasileiro já não estava apenas resistindo, estava escolhendo. Na quinta noite depois da chegada dos especialistas, ocorreu o episódio que matou a confiança do grupo. 2 homens foram deixados em observação alta, com instruções expressas de não se mover, não perseguir, não responder a ruído lateral. Tinham campo visual bom, noite clara e linha de retirada definida. Perto da meia-noite, um deles notou uma figura branca parada entre 2 amendoeiras secas, muito abaixo da posição. Fez o sinal combinado. O parceiro confirmou. Ambos ficaram imóveis, esperando Ritter, que subia por outro eixo. A figura permaneceu onde estava por tempo demais. Um homem parado tanto tempo numa posição exposta só podia estar oferecendo alguma coisa. Os 2 sabiam disso. Ainda assim, não resistiram. O primeiro avançou 2 passos fora da cobertura para melhorar o ângulo. O segundo foi junto,
por instinto de não deixar o outro só. Nesse exato momento, a figura branca tombou de lado sem som. Não era homem nenhum. Era um embrulho de pano preso a galho fino, sustentado de longe por corda quase invisível. Enquanto os dois ainda tentavam entender o engano, alguma coisa passou rente demais por trás da nuca do primeiro. Não uma lâmina, não uma bala. Um toque. Rápido, leve, inaceitável. Quando se viraram, não havia ninguém. Segundos depois, o segundo homem percebeu que um botão do próprio casaco havia sumido. O primeiro, tremendo sem controle, encontrou o botão preso na tira da mochila, amarrado com um fio escuro, duro, fino demais para lã comum. Quando Ritter chegou, encontrou ambos em pé, armados, vivos e quebrados por dentro. Não houve necessidade de relatório detalhado. Bastou olhar. João não precisava mais vencer fisicamente aqueles homens. Bastava aproximar-se até onde só um caçador deveria conseguir chegar e ir embora sem matar. O resto, o medo completava. Na manhã seguinte, Ritter redigiu o primeiro texto realmente honesto desde que chegara. Informou que o inimigo antecipava emboscadas, detectava presença oculta com precisão superior ao esperado, utilizava armadilhas de controle comportamental e demonstrava capacidade de aproximação silenciosa à distância crítica. Pediu rotação imediata de parte da equipe. Não usou a palavra desmoralização, mas ela estava em cada linha. O pedido foi negado. Quando soube disso, Ritter não discutiu. Apenas ficou alguns minutos olhando para os próprios homens. Já não eram 9 caçadores especiais. Eram homens bons, obrigados a pensar como presa. João, do alto da encosta, viu-os descer naquele fim de tarde, como vira tantas outras patrulhas antes. Mas esses eram diferentes. Marchavam bem, mantinham forma, faziam tudo certo. Só que agora levavam dentro de si a mesma coisa que antes só existia nos outros. Agora também estavam sendo caçados. A noite da última subida veio limpa demais. Depois de tantos dias de névoa, umidade e céu baixo, as montanhas pareciam estranhamente expostas sob a lua fria. As pedras claras devolviam uma luz morta. As árvores secas projetavam sombras duras na encosta. O caminho de serviço, estreito e irregular, cortava o morro como uma cicatriz pálida. Não havia vento bastante para esconder ruído, nem escuridão suficiente para proteger movimento apressado. Era uma noite ruim para quem quisesse desaparecer. Ritter percebeu isso antes mesmo de sair. Leu o terreno do lado de fora do quartel, olhou para o céu, sentiu o frio seco no rosto e pensou que, se o brasileiro escolhesse agir naquela noite, não seria para repetir método antigo. Homem que conhece o valor da sombra, também sabe quando a sombra falha. Se viesse, viria por outro motivo, não para tocar nervos de agastos, não para sabotar, nem para preparar a armadilha cumprida. Viria para encerrar alguma coisa. Subiu com apenas 3 homens, não porque confiasse neles mais do que nos outros, embora confiasse, mas porque grupos maiores já faziam barulho demais, pensavam demais, tremiam demais. 4 ainda podiam respirar juntos, sem transformar a própria atenção em peso morto. Seguiram por uma trilha alta, acima da estrada principal, onde o chão alternava pedra nua, terra dura e manchas de geada agarradas à sombra. Ninguém falava, ninguém precisava. O som das botas era curto, controlado. O metal das armas não batia em fivela. Até Weber, que nas últimas noites aprendera a carregar o medo como febre escondida, andava quieto. João viu os 4 antes que eles alcançassem a metade da subida. Estava deitado entre 2 elevações de pedra, coberto por pano claro, sujo de terra e pó de cal, imóvel havia quase 1 hora. Não observava só os homens, observava o ritmo entre eles. Ritter à frente, não por vaidade, mas porque queria sentir a montanha primeiro. Weber um pouco atrás, mais duro do que firme. Os outros 2 distribuídos de forma correta, atentos aos flancos, fazendo tudo como devia ser feito. João reconheceu na mesma hora a diferença entre aqueles homens e os demais. Eles ainda estavam inteiros o suficiente para perceber, mas já não estavam inteiros o suficiente para vencer. Poderia tê-los evitado mais uma vez.
Poderia ter deixado que seguissem, perdido-se por uma linha de pedra mais alta e recomeçado o jogo noutro setor. Sabia fazer isso. Já fizera. Mas não queria mais prolongar o mesmo círculo. Sentia, havia dias, que aquela caçada chegara a um ponto em que mais silêncio não produziria nada de novo. O medo já crescera tudo o que podia crescer. A dúvida já contaminara cada passo, cada ordem, cada turno de vigia. Agora faltava outra coisa. Faltava rosto. Na infância, o pai lhe ensinara que há um instante em toda a perseguição em que o bicho e o caçador precisam se reconhecer. Não sempre com os olhos, às vezes só com a presença. Mas, quando isso acontece, a caçada muda de natureza. Até ali é técnica, depois vira vontade. João não sabia se pensou no pai de verdade ou se apenas sentiu a lembrança daquele ensinamento atravessar o corpo. O fato é que, quando viu Ritter subir pela crista estreita e entrar no trecho mais limpo da encosta, decidiu. Levantou-se, não de supetão, não como quem salta de esconderijo por urgência. Ergueu-se devagar, inteiro, sem gesto brusco, e deu 3 passos até o centro da trilha branca de luar. Então parou. Lá embaixo, Weber foi o primeiro a vê-lo. O reflexo fez sua arma subir antes mesmo que a mente entendesse. O homem de branco, pequeno, imóvel, estava a não mais de 30 metros, recortado contra a pedra clara. Não corria, não buscava abrigo, não parecia perdido. Estava ali porque queria estar. Ritter ergueu a mão, e Weber não atirou. Os 4 ficaram parados. João também. O mundo se estreitou naquele pedaço de montanha, até caber só em 5 homens e no espaço entre eles. A lua punha brilho frio na geada. Uma nuvem fina passava alta demais para esconder qualquer coisa. Lá embaixo, muito longe, ouviu-se talvez um cão, talvez uma porta batendo numa casa de aldeia. Nada daquilo importava. O que importava era a imobilidade. Ritter tinha diante de si o homem que durante semanas parecera estar em toda parte, e por isso mesmo, em lugar nenhum. Agora estava ali, concreto, respirando o mesmo ar duro da montanha. Era menor do que imaginara, não fraco, não leve, mas menor do que o medo construíra dentro dos relatórios. O rosto quase não se via sob a cobertura clara e a sombra do lenço. Os olhos, porém, viam-se, escuros, fixos, sem desafio teatral, sem ódio visível, sem pressa. Ritter já olhara homens antes de matá-los. Já fora olhado por gente em pânico, por gente feroz, por gente vencida. Aquilo era outra coisa. O brasileiro olhava como olham certos caçadores antigos ao avaliar distância, vento e decisão. Não como quem implora, não como quem ameaça, como quem já calculou. Ritter puxou o pistolão do coldre com um movimento lento, controlado, e apontou. João não se moveu. Weber sentiu a boca secar. Queria que o comandante atirasse logo. Queria o barulho, a prova, o fim físico daquela presença que até então só vivera de sinais, passos ausentes e toque invisível na nuca. Um tiro resolveria tudo, ou pelo menos devolveria o mundo à forma conhecida. Um homem atira, outro cai. O resto é guerra comum. Mas Ritter não atirou. Manteve a mira por 3 segundos, depois por 5, depois por mais. Alguma coisa no terreno, ou no próprio silêncio, recusava o gesto. Não era superstição, não era piedade. Ritter não confundia nenhuma das duas com decisão de combate. Era outra coisa, mais profissional e mais funda. A aparição era limpa demais, a distância calculada demais, o lugar exposto demais. Homem experiente não se oferece assim sem motivo. Ou havia armadilha ao redor, ou a própria visão era a armadilha. E acima de tudo, havia o fato impossível de que o brasileiro, se quisera ser visto, então escolhera aquela fração de tempo com a mesma precisão com que antes escolhera pedras, curvas, guaritas e postos de vigia. Atirar podia ser exatamente o gesto esperado. Ritter ouviu, ao lado, a respiração curta de Weber. Não abaixou a arma ainda. João sabia ler isso. Sabia que o alemão à frente não era como os outros.
Já teria disparado se fosse qualquer capitão nervoso de destacamento cansado. Aquele não. Aquele pensava. E justamente por pensar, estava mais próximo de compreender. João ficou parado, aceitando o risco. Se o tiro viesse, viria. Havia passado meses demais dormindo pouco, comendo mal, respirando guerra, para mentir ao próprio corpo naquele instante. Não estava cansado de viver, mas estava pronto para que a noite decidisse. Então falou. Não em italiano, não em alemão, não em português. As palavras saíram baixas, redondas, antigas, da língua da infância, quase como se tivessem esperado aquele momento por semanas dentro dele. Falou pouco, uma frase só. O som mal desceu pela encosta. Weber não entendeu nada. Os outros dois também não. Ritter tampouco entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Não era rendição, não era insulto, não era bravata. Soava como reconhecimento, como se o homem à sua frente dissesse: eu sei quem você é, você sabe quem eu sou, isso basta. Ritter sentiu, pela primeira vez desde o início da operação, algo que não cabia nem em cálculo, nem em doutrina. Não admiração simples, não respeito militar no sentido comum. Era uma forma seca e desconfortável de aceitação. O brasileiro pertencera àquelas montanhas com uma naturalidade que nenhum deles conseguira impor. Passara entre patrulhas, cortara linhas, adoecera postos, virara rumor de aldeia, deslocara a lógica inteira do setor sem precisar de coluna, rádio, artilharia ou bandeira. Tudo com paciência, faca, terreno e silêncio. Na frente dele não estava apenas um inimigo. Estava a prova viva de que conhecimento do lugar, tempo de espera e inteligência de caça podiam humilhar disciplina, equipamento e número. A mão de Ritter desceu alguns centímetros. Weber virou o rosto, incrédulo. O brasileiro continuava imóvel. Mais um segundo, e Ritter baixou de vez a arma. Ninguém falou. Nenhum dos três atrás dele ousou questionar na hora. A decisão já estava tomada, e uma vez tomada, possuía a dureza própria das ordens que nascem antes da linguagem. João viu a arma descer, e só então moveu-se. Não para a frente, não para o lado. Virou o corpo com calma e começou a andar morro acima, de costas oferecidas por um instante curto demais para tiro fácil e longo demais para não ser um ato deliberado. Seus passos não eram rápidos, não eram provocação. Eram passos de quem sabe exatamente onde pisa e não precisa correr para escapar. Em poucos segundos, alcançou uma faixa mais escura entre pedras altas. Ainda era visível da cintura para cima. Depois, apenas o ombro. Depois nada. Weber deu um passo adiante. Ritter conteve-o com a mão. Ninguém perseguiria. Todos sabiam, mesmo sem formular, que perseguir naquele instante seria aceitar um convite dado em condições definidas inteiramente pelo outro. A noite inteira parecia inclinada nessa direção. A trilha limpa demais, a lua clara demais, o silêncio completo demais. O brasileiro se mostrara porque podia fazê-lo. Segui-lo imediatamente seria entrar não numa chance, mas numa decisão alheia. Ficaram alguns segundos olhando o vazio onde ele desaparecera. Weber foi o primeiro a falar, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Por que não atirou? Ritter continuou olhando para a sombra entre as pedras. Demorou a responder porque a verdade não era simples, e tudo que fosse simplificar soaria falso diante daqueles homens. Por fim disse apenas que, se o brasileiro quisera ser visto, então ser visto fazia parte do terreno tanto quanto pedra, geada e altura. E que homem nenhum que sobrevivera daquele modo por tantas semanas se entregaria aberto à mira sem ter preparado o resto. Weber ouviu, mas não era só isso que queria saber. Queria saber por que o comandante, homem de caça, montanha e precisão, tinha deixado baixar a arma diante do primeiro inimigo que realmente importava naquela operação. Ritter percebeu a pergunta não dita. Não respondeu. Talvez porque a resposta verdadeira o desagradasse também. Talvez porque soubesse que havia um limite além do qual a técnica encontra uma espécie de espelho. E naquela trilha branca de luar, ele vira não um soldado improvisado,
mas um igual de outra origem, moldado por outra terra e outra infância, usando contra eles a forma mais antiga de guerra, a do homem que faz do ambiente uma extensão do próprio corpo. Na descida, ninguém falava. O frio parecia mais duro agora, não por causa da temperatura, mas por causa do que ficara suspenso entre todos. Weber caminhava com o maxilar travado. Os outros dois olhavam demais para cima, como se esperassem ver a figura de novo em alguma crista. Ritter seguia à frente, sem acelerar. Não estava derrotado no sentido militar que os relatórios poderiam registrar. Tinha homens, rota de volta, armas, comando. E ainda assim sentia com clareza que alguma coisa terminara naquela montanha. Ao alcançar a base do setor, antes mesmo que qualquer pergunta viesse do quartel, Ritter soube que não redigiria mais um relatório comum. O que acontecera não podia ser traduzido inteiramente em termos de patrulha, contato visual e ausência de disparo. Isso seria só a casca. O centro era outro. O centro era que durante semanas todos haviam caçado uma presença. Naquela noite, pela primeira vez, a presença aceitara tornar-se homem. E ao fazê-lo, mostrara que continuava no controle até do próprio aparecimento. João, muito acima, esperou ainda longo tempo entre as pedras antes de seguir. Não olhava para trás. Não precisava. Sabia que não o seguiriam. Sentia nos músculos e no ar a diferença entre perseguição viva e perseguição quebrada. A primeira tem dente, a segunda tem cautela. O alemão havia escolhido a cautela. Isso não significava vitória total, não ainda. Mas significava que a caçada atravessara um limite de onde não voltaria igual. Ao chegar ao abrigo improvisado onde às vezes dormia, João sentou-se sem acender luz. Encostou as costas na pedra fria e ficou ouvindo a própria respiração até ela voltar ao ritmo comum. Pensou pouco. Nunca foi homem de ficar desmontando por dentro aquilo que o corpo já tinha entendido. Sabia apenas que o encontro era necessário. Havia coisas que o medo sozinho não completa. Às vezes, é preciso que dois homens se vejam para que a verdade da caça se feche. Lá embaixo, Ritter passaria o resto da noite acordado. Lá em cima, João dormiria algumas horas. E ambos saberiam, ao amanhecer, que a guerra nas montanhas já não era mais uma disputa de busca e ocultação. Agora era memória. Depois da noite do encontro, a operação mudou de forma, mas não de nome. Nos papéis, continuou sendo busca, varredura, neutralização de elemento inimigo infiltrado em setor montanhoso. A linguagem militar faz isso com frequência. Cobre o incomum com palavras conhecidas, como se a repetição do vocabulário pudesse devolver ordem ao que já fugiu dela. Só que, na prática, ninguém no destacamento pensava mais em termos tão simples. Os homens que saíam para as trilhas já não perguntavam apenas onde procurar. Perguntavam se valia a pena procurar. Os oficiais já não discutiam só reforço, rota, linha telefônica e troca de guarda. Discutiam desgaste, colapso nervoso, risco de contágio moral, perda de iniciativa. Sem usar ainda essas expressões diante da tropa, todos compreendiam a mesma coisa. O brasileiro não havia apenas evitado ser capturado. Ele tinha deslocado a posição psicológica de todo o setor. Ritter foi o primeiro a registrar isso de modo quase honesto. Passou boa parte da madrugada à mesa, sem tirar o casaco, lendo os relatórios anteriores como quem tenta decidir se ainda pertencem ao mesmo caso. À luz ruim da lamparina, a pilha de papéis parecia contar duas histórias diferentes. A primeira era a história oficial. Sabotagens pequenas, sentinelas tensos, ruídos noturnos, linhas cortadas, patrulhas atrasadas, boatos de aldeia, armadilhas simples de montanha. A segunda era a história real, embora ninguém a escrevesse inteira de uma vez. Um homem só, vindo de longe, tinha conseguido obrigar soldados treinados, oficiais experientes e caçadores especializados a obedecer ao ritmo que ele ditava. Não com força superior, não com número, com terreno, espera, leitura de hábito e uma forma de presença que já não podia ser separada das montanhas. No relatório daquela noite, Ritter não mencionou tudo. Não escreveu sobre a sensação exata de ter o brasileiro à frente, imóvel, ao alcance do tiro.
e mesmo assim compreender que apertar o gatilho seria apenas aceitar um tipo diferente de derrota. Não escreveu sobre o olhar do homem. Não escreveu sobre o fato de que, por alguns segundos, vira na figura branca não um alvo, mas uma inteligência inteira condensada em silêncio. Essas coisas não cabiam no formulário militar, e ele sabia disso. Em vez disso, escolheu frases secas, quase clínicas. Informou que o contato visual direto fora estabelecido. Informou que o inimigo demonstrava pleno domínio do terreno e superior capacidade de antecipação operacional. Informou que a continuação da missão nas condições atuais já não prometia resultado proporcional ao desgaste causado. E, por fim, escreveu o que nenhum comandante gosta de escrever quando ainda respira o mesmo ar de seus homens. Recomendava o encerramento da operação especial no setor e a revisão completa do caso em nível superior. Quando o documento chegou ao comando regional, foi lido 2 vezes. Na primeira com irritação, na segunda com atenção. Havia ali um problema maior do que a falha em capturar um inimigo. Derrota tática localizada é coisa comum em guerra longa. O que tornava aquele caso incômodo era o tipo de pergunta que ele começava a produzir. Se um único brasileiro, perdido no inverno italiano e sem estrutura convencional atrás de si, podia manter um setor inteiro em estado de tensão crescente por semanas, então a superioridade alemã naquele tipo de terreno deixava de parecer inevitável. E quando uma inevitabilidade começa a rachar, os homens abaixo percebem antes dos homens acima, e os homens acima temem exatamente isso. A ordem de retirada parcial da equipe especial veio 2 dias depois. Não trazia linguagem de recuo, nunca traz. Dizia apenas que os caçadores destacados seriam redistribuídos conforme as necessidades estratégicas do teatro italiano, e que o setor montanhoso em questão passaria a ser administrado por medidas defensivas reforçadas, sem insistência em perseguição ofensiva profunda. Em outras palavras, a caça acabava ali. Weber recebeu a notícia com uma espécie de alívio sujo, desses que o homem esconde porque sabe o que revelam sobre ele. Um dos atiradores não disfarçou nada. Sentou-se num caixote do depósito, acendeu as mãos no fôlego e ficou olhando para o chão, como se tivesse envelhecido muitos anos em poucos dias. Outro pediu para não ser devolvido à patrulha de montanha naquela mesma semana. O médico do setor, até então econômico em diagnósticos comprometedores, registrou 3 casos de exaustão nervosa aguda e um quadro persistente de insônia com hipervigilância. Nenhum desses homens estava ferido de forma grave. Era justamente isso que tornava tudo pior. O comandante local tentou reagir com disciplina. Reforçou ordens, corrigiu termos, proibiu comentários diante de soldados recém-chegados, determinou que qualquer menção a fantasma, demônio, homem branco da montanha ou brasileiro invisível fosse tratada como boato derrotista. Quanto mais proibia, mais a história crescia por baixo. Porque proibição, em quartel cansado, funciona como selo de autenticidade. Se algo não é perigoso, ninguém precisa mandar calar. As aldeias italianas já falavam abertamente. Diziam que o brasileiro escolhera a montanha e a montanha o escolhera de volta. Diziam que os alemães podiam atravessar aquelas estradas com caminhão, rádio e arma pesada, mas que, depois de certa curva, já andavam em território alheio. Um padre velho, ao ser pressionado por soldados que queriam saber se escondia Partigiani, respondeu que não escondia ninguém e que talvez o problema deles fosse justamente esse. Procuravam homens e lugar onde já havia se instalado uma espécie de juízo. O padre apanhou por causa da resposta. Mesmo assim, a frase se espalhou. No quartel, Ritter preparou o segundo e último documento relevante do caso. Esse não circulou em cópia comum. Foi encaminhado por via reservada, em envelope fechado, junto de anexos selecionados. Entre eles, relatórios de sabotagem mecânica, registros de patrulhas que haviam alterado rota por receio crescente, pareceres médicos sobre a tropa e uma lista resumida de incidentes sem explicação satisfatória. Presença confirmada em área de guarda sem detecção, colocação de sinais em pontos sensíveis, manipulação de objetos em instalações vigiadas, aproximação silenciosa a pessoal armado, uso sistemático do ambiente
para perturbação e condicionamento psicológico. A conclusão não era melodramática. Ritter não era homem de melodrama. Justamente por isso, o texto pesava mais. Ele afirmava que o inimigo analisado não devia ser tratado como infiltrado casual, mas como operador de excelência excepcional, dotado de disciplina incomum, leitura superior de terreno e entendimento intuitivo da degradação psicológica em ambiente de montanha. Recomendava que o material fosse retirado da rotina burocrática comum e avaliado em instância fechada. Aquilo equivalia a pedir sigilo sem usar a palavra. O comando superior entendeu imediatamente. Em menos de uma semana, o caso ganhou novo número, nova pasta e novo destino. Partes do expediente foram retiradas dos arquivos de circulação regular. Alguns relatos considerados desorganizadores foram destacados, não para estudo público, mas para confinamento administrativo. Houve orientação verbal para que relatórios futuros evitassem formulações que pudessem ser lidas como humilhação operacional diante de inimigo numericamente irrelevante. Um oficial mais velho, acostumado à política do aparelho, resumiu a lógica em voz baixa para outro. Fracasso comum se corrige, fracasso simbólico se enterra. Foi exatamente isso que começaram a fazer. As versões mais secas do caso sobreviveram nos canais formais. As partes mais perigosas desapareceram primeiro. Saiu o detalhe dos cães que se recusavam a avançar. Saiu a nota sobre sentinelas que já não aceitavam posto isolado. Saiu o registro informal de que um caçador experiente alemão deixara de atirar a 30 metros por avaliar que o próprio aparecimento do inimigo fazia parte da armadilha. Saiu também qualquer formulação que aproximasse aquele brasileiro da palavra mestre, porque mestre sugere escola, e escola sugere possibilidade de imitação, e ninguém em posição de autoridade queria admitir que algo tão primitivo na aparência pudesse superar instrução, material e doutrina. No lugar dessas partes, ficou uma estrutura burocrática limpa, quase asséptica. O setor enfrentara dificuldades em operações de contra-infiltração. O terreno favorecia a atividade hostil e irregular. Havia sinais de cooperação entre elemento estrangeiro e resistência local. Recomenda-se fortalecimento de perímetro e redução de movimentação não essencial. Linguagem perfeita para esconder uma ferida, sem permitir que ela parecesse ferida. Mas as coisas enterradas nem sempre morrem. Entre os soldados, a história continuou correndo. Mudava de forma a cada repetição, como toda história que atravessa medo, vergonha e imaginação. Em algumas versões, o brasileiro andava vestido de branco como um morto. Em outras, falava italiano melhor do que os próprios camponeses. Houve quem dissesse que ele usava faca de caça e barbante preto. Houve quem jurasse que carregava só uma arma curta. Alguns garantiam que nunca atirava 2 vezes do mesmo lugar. Outros, que quase não atirava. Havia contradições por toda parte. Mesmo assim, o centro permanecia intacto. Um homem vindo do Brasil fizera os alemães desacreditarem do terreno que ocupavam. João soube da retirada dos especialistas antes que qualquer italiano lhe trouxesse a notícia completa. Soube pelo ritmo. A montanha muda quando a perseguição perde dentes. Os passos pesam de outro jeito. As patrulhas deixam de investigar o alto e se concentram em proteger a própria linha curta. O número de homens pode até aumentar por prudência, mas a intenção muda. Já não buscam. Defendem-se. João sentiu essa transição como se sentem certas variações de tempo antes da chuva. Continuou atento, porque guerra ensina a desconfiar de qualquer sensação de alívio. Mas, noite após noite, confirmou a impressão. O setor já não queria caçá-lo. Queria apenas sobreviver a ele até nova ordem. Isso, para João, bastava. Não saiu anunciando vitória. Não se mostrou outra vez. Não deixou sinal desnecessário. Aquele tipo de homem não desperdiça resultado por vaidade. Limitou-se a manter pressão suficiente para que a decisão de encerrar a perseguição não fosse revista. Uma linha cortada aqui. Um abastecimento atrasado ali. Um posto que perdia o sono por causa de ruído perfeitamente calculado. Nada grande. Nada espetacular. O bastante para lembrar aos alemães que a escolha do sigilo não lhes devolvia controle. No alto da cadeia de comando, porém, o sentido do caso já era outro.
Não se tratava mais de capturar ou não capturar um brasileiro. Tratava-se de impedir que a existência dele ganhasse forma transmissível. Exércitos vivem não apenas de munição e combustível, mas de hierarquias invisíveis de crença. O soldado precisa acreditar que treinamento, arma, número e ordem ainda compõem alguma vantagem inteligível contra o adversário. Quando surge um caso que reorganiza essa crença do avesso, o perigo excede o mapa local. Não importa se foi numa montanha da Itália, num bosque distante ou numa estrada secundária. O relato, se circular do jeito errado, passa a agir sozinho. Por isso o caso foi encolhido no papel. Por isso, certos anexos desapareceram. Por isso, alguns nomes deixaram de ser copiados. Por isso, no despacho final, uma observação curta determinou que toda a documentação relacionada ao incidente fosse mantida fora de referência pública e fora de usos instrutivos regulares, por potencial comprometimento de métodos e impacto indesejável sobre a moral. Era uma frase administrativa, mas, por baixo dela, havia medo. Não medo de João como homem de carne e osso apenas, medo do que a história dele provava. Que paciência pode vencer máquina, que silêncio pode desmontar disciplina, que um terreno amado por quem o lê com o corpo inteiro vale mais do que doutrina aplicada sem alma. E, acima de tudo, que a guerra moderna, tão orgulhosa de aço, motores e tabelas, ainda podia ser humilhada por uma forma de inteligência mais antiga do que qualquer academia militar. Meses depois, quando outros combates já ocupavam a atenção de todos e a frente italiana se aproximava do colapso final do Reich, o processo estava praticamente enterrado onde queriam. Restaram poucas cópias, dispersas, limpas demais para contar tudo, tortas demais para convencer completamente quem as lesse sem contexto. O suficiente para arquivar, o insuficiente para compreender. Só que compreensão, às vezes, sobrevive onde o arquivo falha. Entre italianos, entre alguns partigiani, entre soldados alemães que desceram da montanha diferentes de como haviam subido, a história não desapareceu nunca. Continuou baixa, resistente, meio lenda, meio lembrança, meio ferida que não fechou direito. E quanto mais os papéis tentavam reduzir o caso a problema técnico de contra-infiltração, mais evidente ficava para quem vivera aquilo que o problema nunca fora apenas técnico. Tinha havido, naquelas montanhas, um encontro entre duas formas de guerra. Uma era a guerra que vinha com regulamento, mapa, cadeia de comando, caminhão, posto de rádio e linguagem burocrática pronta para esconder vergonha. A outra vinha com homem, terreno, tempo e silêncio. Foi a segunda que eles decidiram trancar no arquivo. Quando a guerra acabou de verdade para João, ela não terminou com clarim, desfile ou fotografia. Terminou como terminam muitas coisas grandes na vida dos homens do interior, com viagem longa, roupa gasta, corpo ainda de prontidão e uma dificuldade quase física de acreditar que o caminho, pela primeira vez em muito tempo, não levava de volta ao perigo. Voltou ao Brasil magro, mais duro do que partira e muito mais silencioso. No navio de retorno, enquanto outros falavam alto, lembravam episódios, exageravam conquistas ou perguntavam o que fariam quando pisassem em casa, João passava longos períodos olhando a água sem dizer nada. Não porque estivesse triste da maneira comum, nem porque fosse incapaz de sentir alegria. Havia alegria, sim, mas era uma alegria cautelosa, como se o corpo ainda não confiasse inteiramente na possibilidade de descanso. Guerra ensina o homem a desconfiar até da paz, quando ela chega depressa demais. Ao desembarcar, experimentou a estranheza que só conhece quem foi longe o bastante para voltar diferente. O idioma era o seu, o calor era o seu, o cheiro do ar, da terra molhada, do suor humano sob sol, do café feito cedo, tudo era familiar. E ainda assim, havia uma distância nova entre ele e o mundo que o recebera. Não porque tivesse deixado de pertencer àquilo, mas porque agora carregava dentro de si lugares que ninguém ali podia imaginar direito. Encostas frias, ruínas italianas, vinha dos mortos, pedra branca de luar, neblina subindo de vales estrangeiros, passos contidos de homens armados numa montanha que aprendera a escutar. A volta ao interior foi demorada. Estrada de trem,
trecho de caminhão, depois condução menor, depois chão conhecido outra vez. Quanto mais se aproximava de casa, mais o corpo parecia apertar alguma coisa por dentro. Não nervoso de combate, outro tipo. Uma tensão quieta, antiga, feita de expectativa e receio juntos. Tinha prometido voltar, agora voltava. Só que promessa cumprida nunca devolve o homem exatamente ao ponto de onde ele saiu. Entre um João e outro, havia anos de guerra, e nenhum portão de fazenda se abre sobre isso como se fosse só atraso de viagem. A casa apareceu no fim da tarde, baixa, branca já gasta de tempo, com um terreiro seco e um pedaço de cerca precisando reparo. Havia roupas no varal, havia galinhas ciscando perto da sombra, havia uma panela no fogo. Tudo tão comum que por um instante ele sentiu uma espécie de vertigem. O mundo, afinal, não tinha parado para esperar sua guerra terminar. Continuara no próprio compasso, com rachadura de parede, ferrugem de dobradiça, capim nascendo onde ninguém cortou, vizinho envelhecendo, criança crescendo, vida insistindo em seguir adiante mesmo sem testemunha. A esposa ouviu primeiro. Parou na porta como quem vê ao mesmo tempo um homem e uma dúvida. Ficou imóvel por 2 segundos, talvez 3, medindo com os olhos se aquele corpo mais seco, mais escuro de sol e estrada, mais fechado no rosto, ainda era de fato o mesmo que saíra anos antes, com a promessa curta no bolso. Depois caminhou até ele sem correr. João sempre lembraria disso. Ela não correu. Veio firme, como quem atravessa uma ponte estreita sem querer quebrar o instante. Quando chegou perto, tocou-lhe o braço, depois o ombro, depois o rosto. Só então o abraçou. João correspondeu devagar, não por frieza, mas porque guerra longa acostuma o corpo a conter o próprio impulso. Era preciso reaprender o gesto simples de abraçar, sem escutar ao mesmo tempo o que se move atrás, ao lado, acima. No primeiro momento ele quase estranhou o calor daquela proximidade limpa, sem medo, sem estratégia, sem necessidade de ler terreno. Depois deixou o peso do próprio corpo descer um pouco. Não muito. O suficiente. A filha, que era pequena quando ele partira, e já não era tão pequena quando voltou, ficou observando a cena da soleira, sem saber direito o que sentir. Conhecia o pai por histórias, por fotografia ruim, por objeto guardado, por saudade dos outros. Agora o pai estava ali, mas ter um homem de volta não é o mesmo que recuperar de repente tudo o que faltou. João percebeu isso imediatamente. Não tentou forçar intimidade. Aproximou-se, abaixou até ficar da altura dela e perguntou se ela tinha obedecido à mãe. A menina não respondeu de primeira. Depois fez que sim. João assentiu, como se a conversa bastasse por enquanto. E bastava. Nos primeiros dias em casa, quase tudo era familiar e quase tudo era novo. A cama parecia larga demais, o teto baixo demais, o silêncio noturno excessivamente pacífico. A primeira vez que dormiu de verdade em casa, acordou antes do sol com o coração acelerado, certo de ter ouvido o que na guerra significaria aproximação por terreno duro. Ficou imóvel por alguns segundos, até perceber que era só cabo de balde batendo leve no poço com o vento da madrugada. Não comentou com ninguém. Levantou, lavou o rosto e foi ajudar no que houvesse para fazer. Essa foi talvez a parte que mais tranquilizou quem o esperava. João voltou trabalhando. Não se entregou à grande fala, não quis ser servido, não se sentou no terreiro para transformar os anos ausentes em autoridade. Viu a cerca torta e consertou. Viu a enxada gasta e encabou de novo. Limpou o canto de paiol, ajudou no plantio, reparou canaleta de água, levantou madeira caída. O corpo que na Itália se acostumara a medir encosta e silêncio, agora reaprendia o peso exato do serviço comum. Não era fuga, era método de volta. Alguns homens regressam falando demais, outros regressam usando as mãos. Os vizinhos vieram aos poucos, primeiro por curiosidade, depois por cortesia, depois por aquela necessidade antiga das comunidades pequenas de olhar de perto quem voltou da guerra, para confirmar que voltou inteiro o bastante para continuar sendo reconhecido. Trouxeram café, notícia, pergunta mal formulada, comentário repetido, admiração tosca,
um pouco de pena que João dispensava sem grosseria. Queriam saber da Itália, dos alemães, da neve, do navio, dos tiros, dos mortos, das cidades em ruína, do que o governo dava, do que o exército prometera, do que ele tinha visto. João respondia pouco. Sim, fazia frio. Sim, havia muita pedra. Sim, a guerra era ruim. Não queria falar muito daquilo agora. Ninguém insistia demais, porque havia no tom dele uma porta fechada sem violência, e isso costuma bastar para pessoas decentes. Com o tempo, a casa voltou a ter rotina. Não a mesma de antes, nunca a mesma, mas uma nova, capaz de conter a ausência passada sem viver de joelhos diante dela. João saía cedo, voltava com poeira de estrada, cheiro de mato, ferramenta na mão. Às vezes ficava algum tempo quieto no fim do dia, olhando a linha baixa do horizonte, como se comparasse em segredo aquela paisagem ampla, quente e sua, com o relevo duro e estrangeiro das montanhas italianas. A esposa já sabia que nesses momentos não era bom preencher o silêncio com pergunta desnecessária. Não porque ele fosse homem difícil, porque certas lembranças, quando se movem, precisam de espaço para atravessar sem serem agarradas pela palavra errada. Uma vez, muitos meses depois da volta, um antigo conhecido da região, que também servira mas em outra frente e em outra condição, apareceu para beber café no alpendre. Como acontece entre veteranos, demoraram até chegar de fato à guerra. Falaram antes de chuva, de governo, de preço de mantimento, de estrada ruim. Só depois vieram as perguntas verdadeiras, mas mesmo essas não eram feitas do jeito dos curiosos. O homem perguntou se João tinha visto muita coisa. João respondeu que tinha visto o suficiente. O outro então perguntou onde fora mais duro. João pensou por alguns segundos e disse apenas: na montanha. O visitante esperou continuação. Não veio. Ainda assim, assentiu, como se tivesse entendido mais do que a frase continha. No fundo, João sabia que não adiantava muito tentar explicar. Como traduzir para a gente de sol e terra quente o som que a geada faz quando cede sob bota na madrugada? Como explicar o jeito como uma neblina estrangeira engole distância e devolve ao homem o próprio pensamento como se fosse ameaça externa? Como contar que, por semanas, vivera tão grudado ao terreno que às vezes não sabia mais se estava usando a montanha ou sendo usado por ela? Como dizer que o momento mais decisivo de toda aquela campanha talvez não tivesse sido tiro, explosão ou captura, mas um encontro em silêncio entre dois homens que se reconheceram como caçadores vindos de mundos opostos? Essas coisas, quando postas em frase comum, diminuem. João percebia isso instintivamente. Por isso preservava o núcleo em silêncio. Não era segredo imposto por documento. Era outra espécie de segredo, mais íntima. Algo pode ser verdadeiro demais para ser entregue inteiro a quem só pode recebê-lo como história. A filha, com o tempo, foi se aproximando dele como crianças e jovens se aproximam dos pais que regressam alterados, por pequenas vias. Primeiro em tarefas simples, depois em perguntas indiretas, depois numa confiança feita menos de discurso do que de repetição. João a ensinou a reconhecer sinal de chuva, a tratar com calma animal assustado, a não desperdiçar água, a andar por trilha sem quebrar o mato à toa. Não a transformou em depositária da guerra, transformou-a em herdeira de atenção. E isso talvez fosse a parte mais profunda daquilo tudo. Ele não trouxe as montanhas italianas para casa em forma de relato. Trouxe em forma de modo de olhar. Às vezes, muito raramente, algo escapava. Numa noite mais fria do que o costume, quando o vento atravessava a fresta e a lamparina fazia sombra comprida na parede, a esposa comentou que João ainda acordava cedo demais, como se estivesse esperando ordem. Ele respondeu que em certo lugar, se a pessoa acordasse tarde, podia não ter outro dia. Disse isso num tom neutro demais, e ambos ficaram em silêncio logo depois. Não porque houvesse desentendimento, mas porque a frase abrira por um segundo um corredor até um mundo que não cabia naquela cozinha. A esposa estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. João deixou que a mão ficasse ali. Não precisavam ir além. Os anos seguintes fizeram o que os anos sabem fazer
quando encontram gente obstinada em viver. Trouxeram trabalho, doença leve, safra boa, safra ruim, dente arrancado, compra pequena, reparo de telhado, festa de igreja, enterro de conhecido, nascimento na família, cansaço de fim de tarde, pequenos motivos de riso. A guerra, para quem olhasse de fora, parecia cada vez mais distante. João também envelhecia. Os músculos endurecidos por subida e privação foram mudando de função. O rosto fechou um pouco menos. Ainda falava pouco. Ainda media as pessoas antes de responder. Ainda preferia ouvir. Mas já não carregava o mesmo tipo de alerta constante no corpo. Mesmo assim, certas marcas ficaram onde não se vê. Ele não gostava de caminhar por muito tempo em campo aberto, sem antes olhar saídas naturais. Escolhia automaticamente o lugar de sentar num ambiente novo, de modo a ver porta e janela. Desconfiava de barulho repetido à noite, até ter certeza do que era. Tinha o hábito de parar de repente no meio de uma conversa, se um ruído distante entrasse no espaço de sua atenção. Tudo isso podia parecer traço de personalidade a quem não soubesse. E, de certa forma, já tinha virado mesmo. A guerra não conserva apenas lembranças. Ela reorganiza reflexos e depois os entrega de volta à vida comum, como se sempre tivessem pertencido à pessoa. Em certo ano, muito depois, alguém da cidade maior apareceu recolhendo depoimentos de ex-combatentes brasileiros. Queria registrar memórias, feitos, episódios de frente, cenas de companheirismo e bravura. Chegou a casa com caderno, respeito treinado e expectativa de encontrar material pronto para heroísmo. João recebeu o homem com educação, ofereceu assento e café. Respondeu ao básico: onde servira, em que período, por quais regiões passara. Quando o visitante, já animado, pediu que contasse um episódio marcante da Itália, João demorou a responder. Olhou o terreiro, a cerca, uma galinha ciscando poeira perto do pé de limão. Depois disse: a montanha escuta mais do que o homem pensa. O sujeito anotou sem entender e pediu que explicasse melhor. João apenas sorriu de canto e disse que não havia muito mais a explicar. O caderno foi embora quase vazio. João não se importou. Havia em sua recusa não desprezo por memória, mas respeito por escala. Algumas experiências, se reduzidas à forma de anedota, sofrem uma espécie de injustiça. Ele preferia deixar incompleto do que falso. Muito tempo depois, numa tarde sem importância especial, enquanto mexia em coisas guardadas, a esposa encontrou um pequeno embrulho de pano escondido no fundo de uma caixa. Dentro havia quase nada. Um pedaço endurecido de fio escuro, uma medalha sem valor aparente, um botão metálico gasto e uma lasca de madeira muito simples, afiada numa ponta. Ela chamou João. Ele olhou os objetos em silêncio por alguns segundos e os tomou da mão dela com delicadeza. Não pareceu alarmado. Não pareceu envergonhado. Pareceu, isso sim, transportado por um instante curto para um lugar onde o frio era outro e a lua batia diferente na pedra. A esposa perguntou se aquilo vinha da guerra. João respondeu que sim. Ela perguntou se queria guardar de novo. João pensou e disse que sim. Não explicou cada peça, não contou por que as conservara, não precisou. Quem vive muitos anos com alguém, aprende a reconhecer o peso de certas pequenas coisas. Não pelo valor material, pelo tipo de tempo que carregam. Quando envelheceu de verdade, já com o corpo mais lento e o serviço diário pesado demais para ser feito sozinho, João passou a sentar mais no fim da tarde do que antes. Não se tornara falador, mas havia nele uma serenidade diferente, menos tensa, como se finalmente aceitasse que nem toda vigilância precisa durar até o último dia. A filha, já adulta, às vezes o encontrava olhando o escuro chegar e perguntava no que pensava. João respondia quase sempre a mesma coisa: em nada. Ela sabia que não era exatamente verdade e aceitava assim mesmo. Se algum vizinho mais jovem insistia em chamá-lo de herói, João desviava sem brigar. Dizia que fez o que dava para fazer, que muitos fizeram mais e ficaram no caminho. Que homem vivo não mede o próprio valor sozinho.
Essas frases, repetidas com o tempo, acabaram se tornando a versão pública de sua passagem pela guerra. Modestas demais para satisfazer imaginação alheia, exatas o bastante para proteger-o de falar mais do que queria. Só uma vez, já bem depois, deixou escapar alguma coisa mais próxima do centro. Foi numa noite de calor abafado, com pouca lua, quando um sobrinho insistente, desses que ainda acreditam que coragem se explica em frases diretas, perguntou se ele não tinha tido medo na guerra. João ficou calado um pouco, coçou o queixo e respondeu que medo todo homem tem. A diferença é o que faz com ele. O rapaz pediu que ele explicasse. João olhou para o quintal escuro, depois para as próprias mãos, e disse que, se você aprender a ouvir primeiro, às vezes o medo trabalha para você. Ninguém na mesa comentou nada depois disso. A conversa mudou de rumo, mas quem ouviu guardou. João morreu sem transformar a própria história em monumento. Morreu como vivera depois da guerra, discretamente, cercado pelo que lhe era próximo, sem grande cerimônia de si mesmo. Deixou objetos comuns, ferramentas, roupas gastas, lembranças repartidas em gente e lugar. Também deixou, para quem soube prestar atenção, outra coisa menos fácil de nomear. A prova silenciosa de que um homem pode atravessar a violência sem fazer dela a única língua de sua vida. Nas montanhas da Itália, durante algum tempo, ele tinha sido rumor, cálculo, sombra, presença e decisão. Em casa, voltou a ser João. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil de toda a história.